Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Desejo que sim. Professor Marconi Silva trazendo novidade. Dessa vez vamos trabalhar as medidas de tendência central para dados agrupados e isso está muito presente no Enem. Mas deixamos de blá 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 e vamos para o que importa. E aí galerinha, a gente já estudou um pouco sobre essas medidas de tendência central. Só que agora a gente vai aprofundar em relação a dados agrupados. E aí quais são as medidas de tendência central? Média, moda e mediana. E aí a gente já vai aprofundar nossos conhecimentos em relação a isso. E o que são dados agrupados? São dados que estão repetidos, com pesos, com valores que têm várias repetições. E para isso a gente trouxe essa tabelazinha para a gente interpretá-la. Então, medida de tendência central para dados agrupados seria média, moda e mediana. Imagine que aqui, ele disse o seguinte, foi feita uma pesquisa em um restaurante durante 30 dias para verificar o número de refeições servidas por dia. E aí nós temos aqui o número de refeições servidas por dia, a quantidade, e aqui as quantidades de dias, ou seja, a frequência daqueles dias. Isso quer dizer o quê? Que em 8 dias foram servidos exatamente 125 refeições diárias. Então nós tivemos 8 dias que esse valor se repetiram. Em 10 dias foi servido exatamente 161 refeições. E em 12 desses 30 dias foram servidos 150 refeições. Imagine que aqui eu quero descobrir quem é a moda. E aí, quem é a moda do número de refeições? E aí, para me fazer isso, pessoal, eu tenho que me lembrar que moda é o número que mais se repete, é o número mais frequente, é o número que está mais presente. Aí observe que para isso eles vão dar essa siglazinha aqui para vocês, o FI. FI significa frequência, a frequência absoluta, ou seja, a quantidade numérica. E aqui a gente vai observar onde é que tem maior frequência. Observe, aonde é que vai mais se repetir? É onde tem a maior quantidade. A maior quantidade é 12. Só que 12 não é a moda. 12 ele vai indicar a que classe pertence aquela moda. Ou seja, o 12 está dizendo que aonde foram servidos o maior número de refeições em 12 dias foram 150 refeições. Isso quer dizer que o 12 sendo a maior frequência, ele vai indicar quem é a moda. Então quem é a moda do número de refeições servidas por dia? A moda seria 150 refeições. Imagine que aqui eu quero saber o valor mediano. A gente aprendeu que o valor mediano ele pode ser visto de duas maneiras. Quando a quantidade for ímpar, a gente só organiza em ordem crescente e retira o termo central. Quando a quantidade for par, a gente sabe que tem dois termos centrais. E aí a gente precisa fazer a média aritmética desses dois termos centrais. E aqui ele disse o quê? Que foram observados lá nesse restaurante os 30 dias. Ou seja, se são 30 dias, nós temos que o somatório dessa frequência nós temos que equivale a 30. Se é 30 é um número par. Então como é que eu vou saber o valor mediano? Primeira coisa, colocar em ordem. E aí eu vou pegar quais valores? Se eu sei que são os dois termos centrais, eu tenho que pegar a metade desse número, no caso seria o 15º dia e o 16º dia. Então eu vou saber quem são esses valores e fazer a média aritmética deles. E aí, quando a gente faz a questão da mediana, a gente tem que colocar em ordem, seja crescente ou decrescente. Colocando em ordem, qual é o número de refeições que foi servido em menor quantidade? 125. Só que foram 8 dias com essa refeição. Então era como se fosse 125, 125, 125, repetido 8 vezes. Depois de 125, quem é que aparece? O 150, que é maior. Então, quantas vezes foram servidos? 12 dias foram servidos 150 refeições. Então, nós temos que 8 dias foram de 125 e mais 12 dias de 150. Isso quer dizer o quê? 8 mais 12 vão dar 20 dias. Mas nós queremos saber quem é o 15º e o 16º. Nessa ordem, quem são os valores? A gente pode dizer que é o número 150. Por quê? Porque esse 125 ia se repetir 8 vezes, depois o nono seria 150, o 10º 150, até o 20º seria 150. Então quem seria o 15º termo? 150. E o 16º? Também 150. Então quem é o valor mediano? A soma dos dois valores dividido por 2. Mas como aqui eles são iguais, nem precisava fazer. Mas se eu quero fazer 150 mais 150, dá 300 dividido por 2. 150. Então, o valor mediano do número de refeições
é 150. E quem seria o valor médio? O número médio de refeições durante esses dias, ou seja, durante o mês, durante 30 dias. Para isso a gente tem que fazer o produto desses valores, ou seja, seria 8 dias de 125 refeições, 8 vezes 125, nós temos seria 125 mais 125 dá 250, 8 vezes esse valor é exatamente 1.000. E aí 10 vezes 161, como é 10, a dicasinha pra gente, multiplicação por 10, você repete o número seguido do zero. Então 161 vezes 10, 161 acrescido do zero. Então dá 1.610. E agora nós temos 12 vezes 150. Eu posso aqui separar, ó. 12 é a mesma coisa de 10 mais 2. 10 vezes esse número, a gente já aprendeu aqui, né? Fica 1.500. 2 vezes 150, 300. Então 12 vezes esse número dá 1.800. Ah, e aí? Agora, média sempre vai ser a soma de todos os valores dividido pela quantidade de itens que foram observados. Então, eu vou somar aqui, ó, as 30 refeições e dividir por 30. Ah, então aqui vamos lá. Para a nossa soma, nós temos aqui que esse resultado final seria 4.410. E aqui eu vou dividir por quanto? Eu vou dividir exatamente pela quantidade do somatório, que é 30. Então, como eu quero a média, que eu vou chamar de x, seria 4.410 dividido por 30. Nessa continha aqui eu posso simplificar o zerinho aqui, ó. 0 e 0 vai embora, então fica 441 dividido por 3. Vamos fazer essa continha aqui, ó. 4 dividido por 3 vai ser 1. Sobra 1, fica 14. 14 dividido por 3, exatamente 4, porque 4 vezes 3 dá 12. Então, ficava 21. 21 dividido por 3, 7. Ah, então quem é a média de refeições durante esses 30 dias? A média é exatamente 147 refeições. E não para por aí. Vamos revisitar agora o Enem e ver essas questõezinhas, como é que eles são cobrados para vocês no Enem. Vamos para uma questãozinha do Enem, que eu vou fazer a leitura aqui, você vai acompanhar na tela, nossa equipe de produção vai disponibilizar para vocês. E aí essa questãozinha do Enem, ele dizia o seguinte: uma pessoa, ao fazer uma pesquisa com alguns alunos de um curso, coletou as idades dos entrevistados e organizou esses dados em um gráfico. E aí o gráfico está sendo mostrado aí, onde na parte horizontal diz a idade das pessoas em ano, e na parte vertical diz a frequência de ocorrência. E aí, qual a moda das idades em anos dos entrevistados? Nós temos as alternativas aí, A, B, C, D e E. E aí, qual seria a moda para vocês? Arrisca responder isso aí? Letra A, B, C, D ou E? Então, olha só, para a gente fazer isso aqui, pessoal, a gente tem que identificar a maior frequência. E aí ele disse que a maior frequência ele vai estar aqui, ó, frequência de ocorrência. Ah, então onde tem maior frequência? A maior frequência é o número 21, ou seja, as idades que mais se repetem estão aqui nesse gráficozinho. E qual é a idade que mais se repete? É o 9? Isso é a nossa moda. Ah, então aqui, ó, observe idade. Quantas pessoas têm 9 anos? 21 pessoas. Quantas pessoas têm 12 anos? 15 pessoas. Quantas pessoas têm 18 anos? 12 pessoas. Então, qual é o número mais frequente? O número que mais se repete? 21 pessoas com 9 anos. Então, essa é a nossa moda. Moda equivale a 9. Então, seria essa a alternativa correta. Vamos agora acompanhar mais algumas questões para vocês ficarem expertos nesse assunto. Então, vamos para uma questãozinha do Enem envolvendo medidas de tendência central para dados agrupados. E a questão diz o seguinte: uma das informações que podem auxiliar no dimensionamento do número de pediatras que devem atender em uma unidade básica de saúde é o número que representa a mediana da quantidade de crianças por família existente na região sob sua responsabilidade. O quadro mostra a distribuição das frequências do número de crianças por família na região de responsabilidade de uma UBS. E aí nós temos o quadro com o número de crianças por família e a quantidade de famílias com aquelas crianças. Aí nós temos aí os valores. O número que representa a mediana da quantidade de crianças por família nessa região é. Agora nós vamos calcular a mediana da quantidade de crianças por família. E aí como é que a gente faz a mediana? A mediana é o termo central. Se a quantidade for ímpar, eu só tenho um valor central. Se a quantidade de famílias for par, eu vou ter dois valores
que nós vamos conhecer como dois valores centrais, e aí a gente faz a média aritmética. Para isso a gente vai saber quantas famílias existem nessa região. E aí nós temos 100 famílias com 0 crianças, 400 famílias com 1 criança, 200 famílias com 2 crianças, 150 famílias com 3 crianças, 100 famílias com 4 crianças e 50 famílias com 5 crianças. Quantas famílias nós temos ao todo? Eu vou somar. Então 100 mais 400, 500 mais 200, 700 mais 150, 850 mais 100, 950 mais 50, 1000. Eu tenho que são 1000 famílias. Então, quem são meus dois termos centrais? Metade seria a posição de número 500 e a posição de número 501. Nós temos essas duas posições. E aí, como é que eu organizo? Aqui ele diz que 100 famílias tem 0 crianças. Então, quem é o menor número em ordem? Seria esse zerinho aqui. Quantas vezes ele vai se repetir? 100 vezes. Depois do 0 vem o 1. Quantas famílias tem uma criança? 400 famílias. Então, esse 1 aqui, ele ia se repetir 400 vezes. Nós já temos aqui, o somatório 100 mais 400, 500, o primeiro termo central. Quem é o primeiro termo central? Uma criança. Depois do 1, quem é que vem? O número 2. E aí, esse número 2 começa com o 501 e vai até o 700, porque são 200 famílias com 2 crianças. Então, aqui é como se fosse 2, 2, 2, mas a gente nem precisa, porque aqui nós sabemos que são 200. Então, o próximo termo seria o 501. E esse 501 representa qual valor? 2 crianças. Para mim fazer o valor mediano, que eu vou chamar de M aqui, eu vou pegar a média aritmética dos dois. Ou seja, eu vou somar 1 mais 2 e dividir por 2. 1 mais 2, 3. 3 dividido por 2, 1,5. Então, para o Enem, esse é o número de crianças por família. Ou seja, o valor mediano seria 1,5. Nós temos que a alternativa B, e essa foi a questãozinha do Enem. E vamos para mais uma questão, tá bom? E aí ela diz o seguinte, os 100 funcionários de uma empresa estão distribuídos em 2 setores, produção e administração. Os funcionários de um mesmo setor recebem salários com valores iguais. O quadro apresenta a quantidade de funcionários por setor e seus respectivos salários. Setor produção, 75 funcionários ganhando R$2.000. Administração, 25 pessoas ganhando R$7.000. A média do salário dos 100 funcionários dessa empresa em real nós temos aí as alternativas de A a E e vamos aqui. Como é que eu vou fazer a média de valores agrupados? Muito simples, Aqui nós temos que são 75 pessoas que trabalham na produção e cada um recebe R$2.000. Então seria 75 vezes 2.000. Nós temos aí que seria R$150.000. O setor de produção hoje paga R$150.000. O setor de administração, 25 pessoas que ganham cada um R$7.000. Então seria 7.000 vezes 25. E aí fazendo essa continha, 7 vezes 25, daria R$175.000 para pagar todo esse pessoal da administração. Então, o somatório dos dois, produção e administração, a gente vai ter aqui, que é um total de R$325.000. Porém, aqui, quantas pessoas tem ao todo? 75 na produção, 25 na administração, nós temos que são 100. Então, eu vou dividir esse númerozinho aqui por 100. Ah, mas agora ficou muito fácil, né? Imagina que eu pego esse número aqui e quero dividir por 100. O que é que eu faço? Só simplifica aí, cancela os 2 zerinhos. Simplificando aqui, nós já temos o resultado. Então, 325.000 dividido por 100 dá R$3.250. E essa é a nossa resposta correta. Então, vamos para mais uma questãozinha do Enem. E aí, se está gostando das nossas aulas, se a gente estiver te ajudando, deixa aí o joinha e a gente vai ficar muito grato com isso. E vamos deixar de blá 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 e vamos para a questão. E aí a questão diz o seguinte, o gráfico apresenta os totais de receitas e despesas de uma empresa expressas em R$1.000.000 no decorrer dos meses de um determinado ano. E aí nós temos de janeiro até dezembro. A empresa obtém lucro quando a diferença entre a receita e despesa é positivo e tem prejuízo quando essa diferença é negativa. Então, nós vamos ter esses valores aqui expressos no gráfico. Receita está expressando aqui de número preto, despesa, esse númerozinho, essa corzinha cinza. Então, quando é que tem lucro? Quando a receita é maior do que a despesa. Então, nesse mês de fevereiro, a gente tem que a receita foi menor do que as despesas. Então, aqui não teve lucro, teve prejuízo. Mas vamos ver o que é a questãozinha. Qual é a mediana em milhões de reais
dos valores dos lucros apurados pela empresa nesse ano. Ele quer saber a mediana dos valores dos lucros. Então, nós não vamos querer saber nada de prejuízo. Nós só vamos querer saber os lucros. Depois que a gente organiza aqui, a gente vai fazer a mediana. Então, vamos lá. Em janeiro teve lucro? Teve, porque a receita foi maior do que a despesa. Qual foi o lucro? Aí o lucro seria a diferença entre 6 e 3. Então, nós temos aí que janeiro foi um lucro de 3. Em fevereiro, nem precisa fazer, porque a gente tem aqui, ó, que a receita foi menor do que a despesa, então teve prejuízo, a gente não coloca. Mas vamos para março. Março, a receita foi 3 e a despesa foi 2, então nós tivemos aí um lucro de 1. Em abril, olha só, a receita foi menor do que a despesa, também não entra, não é lucro. Maio, teve um lucro bom, ó, receita 6, despesa 1. Então, nós temos aí um lucro no mês de maio de 5 milhões. Vamos para junho. Junho teve receita de 5 mil, despesa de 2 mil, então a diferença aqui em junho foi 3 mil. Julho também teve receita, ó, 6 mil, despesa 4 mil, então teve lucro. Lucro de quanto? 2 mil. Então, no mês de julho, 2 mil. No mês de agosto, a minha receita foi muito menor do que a despesa, então teve prejuízo, eu não vou contar. Setembro, receita 7 mil, despesa 3 mil, então a diferença de 7 para 3, nós temos que é 4, e esse mês foi o mês de setembro. Outubro, a minha receita foi 2 e a despesa foi 4, prejuízo aqui foi grande, hein? Novembro, olha só, a receita foi 8 e a despesa foi 7, então teve um lucro aqui de 1 milhão, bom demais, hein? Em dezembro, nós temos 6 milhões aqui de receita e 2 milhões de despesa. Então, 6 menos 2, em dezembro foram 4 milhões. Só que ele quer o valor mediano, ó. Para fazer o valor mediano, vamos contar aqui quantos tem? 3, 6, 8. O valor mediano aqui seria o quarto e o quinto termo. Por quê? 8 dividido por 2 seria quarto e o quinto termo. Porém, não está em ordem. Para fazer o valor mediano, eu tenho que colocar em ordem. Então, quem são os primeiros números? 1 e 1. Depois, o 2, seguido do 3, 3, e assim vai. Só que como eu quero o quarto e o quinto termo, eu já venho para cá, ó. Quem é o quarto termo? É o 3. Quem é o quinto termo? É o 3. Então, quem é o valor mediano? Seria a média desses dois. Mas como eles são iguais, eu já sei que o valor mediano é 3. Se eu não quiser fazer, essa é a resposta. Se eu quiser fazer, seria 3 mais 3, 6, dividido por 2, que é a média aritmética dos dois. 6 dividido por 2, 3. Esse é o valor mediano do lucro dessa empresa. Resposta, letra D de dado. E aí a gente fica por aqui com as questõezinhas do Enem. Espero que tenha te agradado e até a próxima aula, se Deus quiser.